As Boas Novas segundo Lucas. Capítulo 1. Considerando que muitos empreenderam compilar uma declaração dos fatos que entre nós recebem pleno crédito, assim como nos transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e assistentes da mensagem, também eu, tendo pesquisado todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-los para ti em ordem lógica, excelentíssimo Teófilo, para que saibas plenamente a certeza das coisas que te foram ensinadas oralmente. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia certo sacerdote, de nome Zacarias, da divisão de Abias, e ele tinha por esposa uma das filhas de Arão, e o nome dela era Elizabeth. Ambos eram justos diante de Deus, por andarem incúlpes de acordo com todos os mandamentos e exigências legais de Jeová. Mas não tinham filho, porque Elizabeth era estéril e ambos já estavam bem avançados em anos. Ora, atuando ele perante Deus como sacerdote na designação de sua divisão, segundo a prática solene do cargo sacerdotal, chegou a sua vez para oferecer incenso ao entrar no santuário de Jeová. E toda a multidão do povo orava do lado de fora, na hora de se oferecer incenso. Apareceu-lhe um anjo de Jeová, parado à direita do altar do incenso. Zacarias, porém, ficou aflito ao vê-lo e foi tomado de temor. No entanto, o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica tem sido ouvida favoravelmente, e tua esposa Elizabeth tornar-se-á para ti mãe de um filho, e hás de dar-lhe o nome de João. E terás alegria e grande regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois será grande diante de Jeová. Mas não deve beber nenhum vinho nem bebida forte, e será cheio de Espírito Santo desde a madre de sua mãe. E retornará muitos dos filhos de Israel a Jeová seu Deus. Também irá diante dele com o espírito e o poder de Elias, para retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria prática dos justos, a fim de aprontar para Jeová um povo preparado. E Zacarias disse ao anjo: Como hei de ter certeza disso? Pois sou idoso e minha esposa está bem avançada em anos. Em resposta, o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que está a postos logo diante de Deus, e fui enviado para falar-te e declarar-te as boas novas destas coisas. Mas eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas ocorram, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais se cumprirão no seu tempo designado. Entrementes, o povo continuava à espera de Zacarias, e começavam a admirar-se de sua demora no santuário. Mas, quando saiu, não lhes pôde falar, e perceberam que acabara de ter uma visão sobrenatural no santuário, e fazia-lhes sinais, mas permanecia mudo. Completando-se então os dias de seu serviço público, foi para casa. Depois destes dias, porém, Elizabeth, sua esposa, ficou grávida, e ela se manteve apartada por 5 meses, dizendo: É assim que Jeová tem procedido comigo nestes dias, dando-me sua atenção para tirar o meu vitupério entre os homens. No 6º mês dela, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia de nome Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, ao se lhe apresentar, disse: Bom dia, altamente favorecida, Jeová está contigo. Mas ela ficou profundamente perturbada com estas palavras e começou a raciocinar que sorte de cumprimento era este. De modo que o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste favor diante de Deus. E eis que conceberás na tua madre e darás à luz um filho, e deves dar-lhe o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino. Maria, porém, disse ao anjo: Como se há de dar isso, visto que não tenho relações com o homem?
O anjo disse-lhe em resposta: Espírito Santo virá sobre ti e poder do Altíssimo te encobrirá. Por esta razão, também, o nascido será chamado Santo Filho de Deus. E eis que a própria Elizabeth, tua parenta, também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a chamada estéril. Porque para Deus nenhuma declaração será uma impossibilidade. Maria disse então: Eis a escrava de Jeová, ocorra comigo segundo a tua declaração. Com isso, o anjo ausentou-se dela. Maria levantou-se então naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou no lar de Zacarias e cumprimentou Elizabeth. Pois bem, quando Elizabeth ouviu o cumprimento de Maria, pulou a criança na sua madre. E Elizabeth ficou cheia de Espírito Santo e exclamou com um alto grito e disse: Abençoado és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto de tua madre. Como é então que tenho este privilégio de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois, eis que assim que o som de teu cumprimento chegou aos meus ouvidos, a criança na minha madre pulou de regozijo. Feliz também aquela que acreditou, porque haverá uma completa realização das coisas que lhe foram faladas da parte de Jeová. E Maria disse: Minha alma magnifica Jeová, e meu espírito não pode deixar de estar cheio de alegria por Deus, meu Salvador. Pois ele tem olhado para a situação humilde de sua escrava. Porque, eis que doravante todas as gerações me proclamarão feliz, visto que o Poderoso tem feito grandes ações para comigo, e santo é o seu nome. E sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Ele tem agido valorosamente com o seu braço, tem espalhado os que são soberbos na intenção dos seus corações. Tem derrubado de tronos homens de poder e tem enaltecido humildes. Tem plenamente saciado os famintos com coisas boas e tem mandado embora, de mãos vazias, os que tinham riqueza. Ele tem vindo em socorro de Israel, seu servo, para fazer lembrar a misericórdia, assim como disse aos nossos antepassados, a Abraão e a seu descendente, para sempre. Maria permaneceu então com ela cerca de 3 meses e voltou para o seu próprio lar. Chegou então o tempo para Elizabeth dar à luz, e ela se tornou mãe de um filho. E os vizinhos e os parentes dela ouviram que Jeová tinha magnificado a sua misericórdia para com ela, e começaram a alegrar-se com ela. E, no 8º dia, foram circuncidar o menino, e iam dar-lhe o nome do pai dele, Zacarias. Mas a mãe dele respondeu e disse: De modo nenhum, mas ele se chamará João. Em vista disso, disseram-lhe: Não há nenhum entre os teus parentes que seja chamado por este nome. Foram então perguntar ao pai dele, por sinais, como queria que se chamasse. E ele pediu uma tabuinha para escrever e escreveu: João é o nome dele. Todos se maravilharam em vista disso. Sua boca foi instantaneamente aberta e a sua língua foi solta, e ele começou a falar, bendizendo a Deus. E caiu temor sobre todos os que moravam na vizinhança deles. E falava-se sobre estas coisas em toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que as ouviam guardavam isso nos seus corações, dizendo: O que será realmente deste menino? Pois a mão de Jeová estava deveras com ele. E Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, porque voltou a sua atenção e realizou o livramento para com seu povo. E ele nos suscitou um chifre de salvação na casa de Davi, seu servo, assim como ele, pela boca de seus santos profetas da antiguidade, tem falado de uma salvação nossa dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia em conexão com os nossos antepassados e para fazer lembrar o seu santo pacto, o juramento que fez a Abraão, nosso antepassado, de nos conceder, depois de termos sido resgatados das mãos dos inimigos, o privilégio de lhe prestarmos destemidamente serviço sagrado, com lealdade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Mas, quanto a ti, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
pois irás de antemão na frente de Jeová para aprontar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio do perdão dos seus pecados, por causa da terna compaixão de nosso Deus. Com esta compaixão nos visitará do alto uma alvorada, para dar luz aos sentados na escuridão e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés prosperamente no caminho da paz. E a criancinha crescia e se tornava forte em espírito e continuava nos desertos, até o dia em que se mostrou abertamente a Israel. Capítulo 2. Ora, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Este primeiro registro ocorreu quando Quirino era governador da Síria, e todos viajaram para se registrarem, cada um na sua própria cidade. José, naturalmente, subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi à Judéia, à cidade de Davi, que se chama Belém, por ser membro da casa e família de Davi, a fim de ser registrado com Maria, que lhe fora dada em casamento, conforme prometido, nesta ocasião já em estado avançado de gravidez. Enquanto estavam ali, completaram-se os dias para ela dar à luz. E ela deu à luz o seu filho, o primogênito, e o enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no alojamento. Havia também no mesmo país pastores vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre os seus rebanhos. E, repentinamente, estava parado ao lado deles o anjo de Jeová, e a glória de Jeová reluzia em volta deles, e ficaram muito temerosos. Mas o anjo disse-lhes: Não temais, pois eis que vos declaro boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E este é um sinal para vós. Achareis uma criança enfaixada e deitada numa manjedoura. E repentinamente houve com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre homens de boa vontade. Assim, quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros: Vamos de todos os modos até Belém e vejamos esta coisa que ocorreu, que Jeová nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, bem como José e a criança deitada na manjedoura. Quando a viram, fizeram saber a declaração que se lhes fizera a respeito desta criancinha. E todos os que ouviram isso maravilhavam-se com as coisas que os pastores lhes contavam. Maria, porém, começou a preservar todas essas declarações, tirando conclusões no seu coração. Os pastores voltaram então, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que ouviram e viram, exatamente como se lhes dissera.